Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem. Não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. Daqui a alguns minutos, e já tiraram a foto da palma de sua mão, que é a sua maior ferramenta de trabalho. Deuteronômio, Devarim nos fala: o Senhor teu Deus abençoará as obras de tuas mãos, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. A Bíblia, olha que coisa linda aqui, ó, a pessoa trabalhando no seu campo, na sua área de trabalho. Deus abençoe esse tempo dessa colheita. Pessoas trabalhando, me acompanhando pela TV. Eu tenho certeza que essas mãos que estão abertas estão dizendo: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, minhas mãos estão para te servir. Há pessoas em cima de uma cama, ou talvez há um casal passando por uma aprovação, por uma privação. Dê a mão a ela e mande essa foto para cá agora, pela última vez, ressaltando. Você pega a sua mão e você se propõe a semear uma semente, aqui essa câmera, ou a câmera do meio, de fé, de amor, de gratidão. E me envia essa fotografia agora que eu vou apresentar. Você que vai aceitar tornar-se um dizimista, você que vai fazer uma semente, não espere. Aqui, ó, pega essa fotografia e me envia. Não espere que as mãos que estão fechadas para dar possam receber. Se dessa mão nada sai, não espere que dela nada entre. Não espere que Deus faça por você aquilo que você não tem coragem de fazer pelo reino. São mãos semeadoras, e a obra missionária não é feita só por quem faz, mas também por quem envia. Então envia para cá, põe a última vez a ler o WhatsApp, DDD a 11 99513 2504. DDD a 11 99513 2504, ok? A Bíblia Sagrada nos fala, no livro de Atos dos Apóstolos, algo muito poderoso. E talvez você está se enfrentando, ou se deparando, melhor dizendo, com um conflito. Porque existem coisas que nós não entendemos, não compreendemos, mas a propósito de Deus. E a Bíblia nos diz que, eu vou ler para vocês aqui, para ser rápido. Atos 16, a partir do verso 5. Anote, se você puder, algumas coisas. A visão em Troade. Vamos lá, produção querida? Abaixa um pouquinho o fundo, eu acho, querido. E percorrendo a região Frígio, Galata, tendo sido, a Galácia do Sul, na verdade, impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitim, que aqui fala Bitínia, mas é Bitim. Isso. Mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permitiu. E tendo contornado a Mísia, descemos a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, era um anjo, da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos enviara e chamando para anunciar o Evangelho. Espera um minutinho.
Nós falamos Paulo e Silas. Mostra mais uma vez o rosto, por favor. E na verdade, no latim a palavra é Silvanus. Silvânio ou Silvanus. Silas. Silas já era pastor, já era evangelista. Paulo ainda era alguém sem muita credibilidade. Para quem conhece a história de Paulo, que na verdade tinha dupla cidadania, por uma parte de mãe, era judeu. E Paulo, para quem não sabe, era casado. Há pessoas que dizem, Paulo falou que era bom ficar solteiro. Para quem não sabe, o apóstolo, na verdade, e por parte de mãe era judeu e por parte de pai era romano. Tinha dupla cidadania. Por isso, quando ele foi ali em Israel, em Jerusalém, açoitado, ele disse, como pode eu ser um cidadão romano, vocês baterem em mim? Eu queria estar com César. Você é romano? Uau, romano não pode bater em romano. Pararam tudo e ele disse, eu quero. Havia um propósito de Deus. Ele foi até a Itália, até Roma. E Paulo, na verdade, o seu nome era Shaul, como o rei Saul. Paulo era aquele que fora o mentor da morte do primeiro martírio da igreja. Alguém que morreu em nome de sua fé, 1157 de Alvorá, presta atenção. Que fora Estevão, que fora apedrejado. Paulo perseguia os cristãos. E quando ele vai à casa de Judas, esse Judas não é o traidor, há uma epístola de Judas, há um capítulo só, uma carta. Esse Judas era irmão do Senhor Jesus por parte da irmã Maria. E esse Judas escreve acerca que o diabo lutou com o corpo de Moisés, etc. e tal. O arcanjo Miguel diz, o Senhor te repreenda, ok. E Jesus tem um irmão chamado Judas. Não um traidor, era um outro. Então, a Bíblia nos fala que Paulo, ele agora, aquele que perseguia, foi à casa de Judas. E o Senhor apareceu a ele numa visão, no caminho de Damasco. Ele veio montado em um cavalo, tinha carta dos príncipes da sinagoga, dos principais de Israel. Obrigado, Alisão, olha aí. Esse é um trecho para você entender. Ele vem com toda arrogância, aí surgiu, fulano vai cair do cavalo. O Senhor apareceu a ele numa visão. E ele ali caiu e o Senhor Jesus disse, Paulo, Paulo, Shaul, Shaul, por que tu me persegues? Então entenda, quem persegue alguém que é de Deus, não está perseguindo você, está perseguindo ao Senhor Jesus. O Senhor visita, eu quero bendizer o céu pelos anônimos, a Ananias. E quem não crê em revelação já pode mudar de canal, pode sair da live. Porque ele disse, Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, aquele que ele iria matar. Lá tem um homem chamado Saulo, de Tarso, região. Lembra quando quem leu o texto de Jonas, ele vai para Tarshish, ele dispõe e vai para Nínive, ele vai para a Europa, Tarshish, Tarso, vai para lá. Paulo de Tarso, ele está orando, ele diz, Senhor, mas esse homem é um assassino, esse homem é isso, esse homem é aquilo. Ananias, a princípio, nem queria ir. E o Senhor diz, ele é para mim um vaso escolhido para ir adiante de mim, para pregar para os gentios. E quando Ananias chega, Ananias vai batizá-lo, vai falar do amor de Deus, ele já está orando. E ele apareceu numa visão e as escamas caíram. Mas a igreja, os apóstolos, o conselho, ainda o tinha. Será que realmente ele se converteu? Talvez há pessoas que não creem na sua conversão. Meio-dia já vou orar. Por isso, a igreja colocava Silvânio, o que é Silas, para andar com ele. E você deve saber que ele começou a anunciar o evangelho aos gentios. Ele é chamado na sede, que era em Yerusha, lá em Jerusalém. E agora, eles saíram numa viagem missionária e a igreja coloca, por sua vez,
pessoas para vão a Antioquia vistoriarem, observarem, em outras palavras, ser rápido e preciso. Fica de olho, tá? Vê se Deus realmente está usando ele ou se é obra de engano. E aí, adentra o texto. Quando eles chegaram, ele disse que o Espírito Santo, marca aí, os impediu. Eles queriam ir até a Galácia, Gálatas, mas o Espírito Santo não os deixou. Então nem tudo na vida é o diabo. É uma perseguição. Então é Deus, o Espírito de Deus não permitiu que eles fossem. Está aqui, ó. Mas fomos impedidos pelo Espírito. A gente queria ir para a Galácia, para que é Gálatas, que fica na Galácia do Sul, aos Gálatas, mas somos impedidos pelo Espírito Santo. Eu não cheguei lá ainda, porque Deus não quis. Para pregar a palavra na Ásia. E depois queremos ir a Mísia. Tentávamos ir a Bitim, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E até que chegar em Troade. Obrigado, produção. E naquela hora, ele recebe uma visão. E apareceu um varão, dizendo: venha estar conosco na Macedônia. Aí Paulo vai dizer a Silas: o Senhor me apareceu em uma visão. Ok, e aí? Que foi ele quem não nos permitiu ir até Bitim. Foi ele quem nos trouxe até aqui. E nós não fomos até aqui porque Deus quer nos levar à Macedônia. Aquela noite, diz aqui, para você que não veio, veio a palavra do Senhor numa visão a um varão macedônio. Disse: vem para cá, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Assim teve a visão. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos enviara para anunciar o Evangelho. É interessante que já não havia mais provisão para a estadia. Não havia mais provisão para o alimento. Parece que veio sem ferir o texto. Silas dizendo assim: será que você não viu uma assombração? Será que foi Deus que te enviou? Porque o Espírito Santo nos pediu de ir aos Gálatas. Nos impediu de irmos a Betim. Agora tu vem me dizer que Deus apareceu para ti e nos enviou. E que um anjo apareceu para você, dizendo: vem e nos ajuda a Macedônia. E a Bíblia diz que quando chegaram à Macedônia, e o texto nos diz: saímos pela cidade e ali certa mulher chamada Lídia, tá aqui, ó, verso 12. E dali a Filipos, a cidade da Macedônia, primeiro distrito de Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Deus nos enviou. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nada aconteceu. Se Deus os enviou para lá, ou te colocou nessa situação econômica, emocional, por que esse silêncio? Continua. Alguns dias têm se passado. No sábado saímos para a cidade junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando falávamos às mulheres que ali tinham aparecido ou concorrido. E certa mulher por nome de Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ela aceitou a palavra, foi batizada. Veja, a obra não é em vão.
E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que agora sou de vocês, que sou fiel ao Senhor, entrai à minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, se tu acreditas que houve em mim, até porque ele era um judeu, mas agora é seguidor de Jesus Cristo. E para um judeu entrar na casa de alguém que não é algo muito sério para eles. Entrar na casa de alguém que não era um judeu. Esse era o maior conflito que Jesus tinha com os fariseus. Quem é esse que adentra, que assenta-se à casa de pecadores? Agora, ela disse: se realmente você acredita que houve uma mudança, venha estar conosco. Não entendeu, né? Não sabendo ela que já não havia mais recurso nenhum para eles. Se Deus te colocou nessa, se Deus te enviou para aí, Deus tem um propósito com você. E como eu falava no começo da programação, Deus sempre espera o homem chegar no seu limite. E agora? E aconteceu, para finalizar, vamos lá, agora vai esquentar. Indo nós ao lugar da oração, nos saiu uma jovem possessa de espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, aqui é Timóteo escrevendo, que estava com eles, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse: espírito maligno, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o demônio saiu. Hoje, pregar, e para muitos lugares ser gospel, ser cristão, uau, virou hoje uma moda, modismo. Hoje virou. Tem gente que deve falar assim, ó, com cigarro na boca: ah, você é evangélica? Eu também. Fumando maconha e etc e tal. Hoje tem cada pessoas, em nome de Deus, fazendo tanta besteira. Quando Paulo chegou na casa deles e os receberam, havia um propósito. Lembrando que agora eles não estão mais em Jerusalém. Eles estão na Macedônia. Estavam agora em território onde se professava uma fé pagã, uma cultura greco-romana, o panteão grego, Zeus e tantos outros, Afrodite, a deusa, o templo da deusa Diana, crenças. Agora ele chega e havia ali, com todo respeito, e eu respeito a cada um, mas às vezes me pergunto, eu creio em revelação, mas a revelação, as 3 câmeras, eu vou precisar, ela tem que ter um propósito, segundo a Bíblia. Ela edifica, ela consola ou ela exorta. Então ficar numa igreja onde o pastor revela placa de carro, endereço de rua, que muitas das vezes eles abrem um Bluetooth ou entram no seu Facebook, vai mudar o quê? Meu pai, quando não conhecia Jesus, que ficava anotando placa de carro para jogar no jogo do bicho, para jogar no macaco, jogar no elefante. O que muda na sua vida é a palavra de Deus. Eu creio em revelação até debaixo d'água. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja sexta-feira e o pastor falou para mim, pastor presidente, deixa Deus te usar aí com o número de RG. Eu falei, se ele quiser, ele faz. Mas o que vai mudar, se Deus... Porque existe algo diferente entre a revelação e a adivinhação.
a revelação, eu estou num culto, eu estou na rua, eu estou no monte, eu estou no trânsito, e Deus usa quem Ele quer para falar comigo no profundo, no oculto. A adivinhação, eu não vou, é eu que vou atrás. Eu fico lá, pastor, tá vendo o que aqui? Tá enxergando o que aqui? Ó? O irmão tá vendo o que aqui nessa foto? É igual consulta. Vai lá na Mãe de Santo, na cigana, a irmã tá vendo o que? Quando eu vou atrás, é a adivinhação. Quando a palavra vem de encontro a mim, quando eu vou atrás, olha, o irmão tá vendo? O irmão tá enxergando alguma coisa aí? O irmão teve alguma visão aí? Hein? Adivinha algo pra mim. O irmão está enxergando alguma coisa nessa foto. Isso se chama adivinhação. Agora, quando eu estou quieto e Deus levanta alguém, ou no meio do culto levanta, e aquela palavra vem com uma flecha, isso é a palavra vindo atrás de mim. Essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Segundo Eusébio de Cesareia, tinha 13 homens que eram seus donos. Aquela mulher tornou-se ali como se fora um ponto turístico, como se fosse algo atrativo para aquela cidade. Pessoas saíam de toda a vizinhança circunvizinha e ela com os olhos vendados, escrava. Qual o nome desse homem? Você que é espírita, ou que já foi no espiritismo, que crê nas teses de Allan Kardec, de kardecismo, de reencarnação, aquele espírito de adivinhação é igualzinho. Com todo respeito, mas é igual. Ele é fulano. A placa do carro é tal. Estou conjecturando, é claro, né? Não tinha carro naquela época. Ele tem amante, fulano. Qual é a esposa? Qual delas? A amante ou a esposa? Ou seja, e cada dia um ganhava. E trazia muitos lucros. E era fila e mais fila atrás de passar por essa mulher. Voltando para finalizar. Essa mulher arrecadava muitos lucros aos seus senhores. Estou falando de uma época arcaica, sem televisão, sem rádio, sem TV, sem Netflix, sem WhatsApp, sem nada. Nem a imprensa existia ainda. Então aquela mulher tornou-se um ponto de muita curiosidade, de muita exclamação. E as pessoas vinham ter com ela. Agora, lembrando que nessa época, o cristianismo sofria muita perseguição. Eu vou te provar. Os homens eram mortos, levados ao Coliseu, eram crucificados de ponta cabeça, açoitados. Veja, não é pelos trajes ou pela roupa. Mas quando Paulo passa, aquele espírito imundo aponta e diz: esses homens que estão aqui, eles são servos do Deus vivo. Alguém não entendeu ainda? Aonde tu chegares, da roupa, da condição econômica ou monetária, a presença de um homem de Deus, aonde ele chegar, a presença de Satanás. Porque se fosse um elogio, Paulo não teria se indignado. Paulo se indigna. E o texto lá na frente vai dizer: esses homens, sendo judeus, querem nos impor. É isso que eles vão dizer. Isso aqui, ó. Só para você ver. A Bíblia diz que aqui, ó. Achei. Quando o demônio saiu, na hora, eu vou conjecturar sem ver o texto. Quando ele falou: Satanás, saia! Sai! Eu vou conjecturar sem ferir o texto original, a exegese, a original do texto. Escrava? Sim, mestre. Qual o nome dele? Com os olhos vendados. É Zé? Ou é André? Eu não sei. Eu não sei nem seu nome. Ou seja, o demônio saiu. E eu não conseguia mais falar mais nada. E o texto vai dizer: vendo, pois, verso 19, os seus senhores, ou seja, os seus patrões,
que exploravam aquela mulher, que era cavalo, vendo, pois, os seus senhores que havia desfizeram a esperança, acabou a mamata, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, na presença das autoridades, levando os pretores, ou seja, os homens que eram donos daquela mulher. Disseram estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa sociedade. Ou seja, quando aquela mulher dizia, esses homens são servos do Deus vivo, estava dizendo, esses homens vieram aqui para me arrancar daqui. Esses homens vieram para cá para tentar me atrapalhar meu trabalho. Esses homens que vieram aqui, vieram tentar implantar o sistema deles. Continua comigo. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando um costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levando a multidão unida, aqueles demônios que saíram daquela mulher, com certeza entraram naqueles homens. E os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Detalhe. Foi Deus, Silas? Poderia Silas perguntar para Paulo, será que realmente foi Deus que nos mandou para cá? Será que foi Deus mesmo? Será que foi propósito de Deus? Porque existem aqueles dois tipos, né? Porque já vi pessoas falar assim, esse negócio de crente passa prova. Amado, eu sou de Deus, eu não tô de... É claro, existem aquelas pessoas que elas veem o demônio agindo e faz de conta que não vê. Ah, isso é uma enxaqueca normal. Isso aí é uma dorzinha normal. Isso aí é um probleminha. Isso aí eu relevo, eu empurro a barriga. Mas existem aqueles que partem para cima do diabo, que partem para cima do espírito imundo. E por isso essas pessoas são odiadas, são caluniadas, são difamadas. O que eu não consigo entender, talvez você me pergunte, é porque Deus mandou eles irem para lá. Talvez Silas possa ter questionado Paulo. Será que foi Deus que nos mandou para cá? Porque nós estávamos de boa. E você disse que Deus lhe apareceu numa visão, o Espírito Santo, e falou, venha para a Macedônia. E vinha para cá para apanhar. Veja que Silas tinha mais experiência pastoral do que Paulo. Mas Silas via o demônio zombando, rindo deles, fazendo chacota, e não falava nada. Eu conheço até pastores que dizem assim, olha, demônio, eu não mexo contigo, tu não mexe comigo. Irmão, não gosto de mexer com a libertação, porque você vai mexer com o astiloso, com o inimigo. Aí vem cada seta, ai meu Deus, as setas. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. E aí eu vos dei autoridade para pisar na serpente do escorpião e em todo o poder do inimigo e nada causará dano. Negócio de seta. Qual foi a seta que Jesus levou? Diga para mim. Qual foi a seta que os apóstolos levaram? Isso aqui não é seta. Isso é a prova que quem é de Deus incomoda Satanás. É onde chega. Eles foram açoitados. Continua comigo. Por favor, para encerrar. Talvez é por isso que tu passa tanta prova. E assim diz assim, ó. Desculpa. Verso 21. Eles querem colocar em nós os propósitos deles. Os costumes, porque somos romanos. E levantou-se multidão unida, toda aquela cidade, com os pretores, rasgando, os açoitaram. Depois de terem açoitado, apanharam, lançaram no cárcere e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e os prendeu os pés no tronco. Segundo Flávio Joséfos, 12 portas. O cárcere, pensa na cadeia, aqui na câmara do meio, e vai passando portas e mais portas. O cárcere interior, a última.
E foi dada uma ordem ao carcereiro: os guarde com segurança. O que acontece é que, como eu pregava na quinta-feira para os obreiros, e vou orar agora, mediante essa circunstância que a gente passa na vida, a gente fala: Deus não está com a gente. Talvez o diabo está dizendo para você nesse momento: como é que Deus pode ser com você se está passando por tudo isso? Não, você está errado. A pergunta está errada. Você tem que entender que é justamente porque você é de Deus que você passa por isso. Porque quem não incomoda Satanás, quem é café com leite, água com salsicha, água com açúcar, não incomoda. Para de dizer: por que eu sou de Deus e passo por isso? E passe a entender que é justamente porque você é um crente que parte para cima dos demônios, que parte para cima de Satanás, que tu passa o que passa. E aí, para finalizar, a Bíblia nos diz que Satanás usou aqueles homens para os açoitar, espancar, arrebentar. Parece que veja a mulher arrebentada, o maxilar solto. E parece que vejo o Paulo perguntando: Silas, como é que tu tá? 3 costelas quebradas, braço arrebentado, perna virada, boca tá sangrando. E tu ainda ouve? Ouço. Tá escuro? Tá. Eu já fui nessa prisão. Só tem as ruínas. E a boca? Tá sangrando, mas dá para falar. E ouvir, dá ouve. Vamos cantar? Oh, Raman de Faz. Vamos orar? E aí eu te pergunto para finalizar: porque cantar indo na igreja é fácil. Eu quero ver cantar no meio dessa prisão que está passando. E eu vou orar agora. Prepara aquele clipe da Alisson e Neide. Eles não estão mais juntos, mas essa letra também não é deles. Foi de um outro autor. Depois, se você puder só citar o nome do quem escreveu a letra, eles cantavam essa música. Eu fico vendo pessoas que, mediante as circunstâncias, embora o Alisson e Neide nunca foram casados, tá? Era tia e sobrinho. Só para reiterar, alguém falar, divorciou, não. Era uma tia e o sobrinho. E Satanás tenta muitas das vezes calar a tua boca. Te fazer, há muito tempo eu não oro. Perdi força para orar. Eu apanhei e ouvi a voz de Deus. Eu fui impedido de casar. Eu fui impedido, dá licença, por favor. Desculpa. Eu fui impedido de montar aquela empresa para abrir essa. Eu queria ter ido fazer a obra em tal lugar, mas Deus me impediu. E Deus me colocou nessa. Olha o preço que eu estou pagando. Finalizo. Você não tem noção do que está para acontecer. Haverá uma conversão em massa. Haverá um tempo de salvação na tua família tremenda. Meu Deus do céu. A Bíblia nos relata que em meio àquela circunstância, eu quero selar aqui agora uma hora, um tempo propício para Deus agir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E os demais prisioneiros escutavam. A Bíblia não está dizendo aqui que os demais cantavam. Tem gente que está ouvindo você cantar e orar. E lembrando aqui só mais uma vez, não cantaram um hino, cantavam louvores. Está no plural. Obrigado, querido. Cantavam louvores a Deus. E se a Bíblia está dizendo que tem gente ouvindo, é porque tem pessoa que fala: é um idiota, é um trouxa, indo para a igreja, olha lá, que é um babaca. Mas recebe esta palavra, e aqui eu finalizo. E esse é o tempo de Deus. Te prepara para um de repente, tá? Glória. Te prepara para um de repente. Porque no meio daquele, o tempo de Deus é esse, o de repente. E eu estou profetizando que um de repente vai acontecer. Um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E não só a prisão de Paulo e Silas. Todas. Vou aumentar o tom da voz. Todas
todas as portas se soltaram e a cadeia de todos. Oh, Rablav, todas as portas se abriram, não foi uma. Até quem estava rindo, até quem só estava de observação. Deus só precisa de dois posicionados para operar uma grande maravilha. Agora é interessante, eu finalizo aqui. Havia um principado que dominava ali. Mas Deus encontrou pessoas que, mesmo açoitados, perseguidos, injustiçados, tiveram fé de cantar, de orar, coisa que muita gente não faz mais. Só tem um problema. A Macedônia, a antiga Macedônia, tem algo como o Brasil. Não tem placas. O que são um terremoto? São placas. E que devido a alguns acontecimentos que acontecem em países como aqueles que nos cercam, a Argentina, a Bolívia, o Peru, a coisa acontece lá e reverbera aqui. Mas o Brasil não existe. Você pode entrar no Google, no livro de história, no livro geográfico. Não há placas tectônicas separadas uma da outra, em que há um tremor de terra atmosférico, o mar, e aquilo sacode, como acontece no Japão muito. Na Macedônia não existe placa tectônica até hoje. Então, por que alguém diz foi obra do acaso? Por que não aconteceu um dia antes? E por que nunca mais aconteceu? Porque nada pode prender um servo de Deus. A Bíblia diz que ele estava engraçado, que as portas se abriram e os pés dele não se quebraram. Podia dizer, meu Deus, no meio dessa de quebrar as correntes, estourou meu pé, estourou minha mão. Eles estavam presos. O texto está dizendo assim, ó, e quebrou-se todas as cadeias e soltaram-se todos. Todos que estavam presos, teu filho que está na droga, teu esposo na mão da amante, soltaram-se todas as portas e as cadeias se abriram. Seria bom ressaltar uma última fala minha antes da oração, que eles estavam presos com algemas, estavam presos a um tronco. Só vem para mim, por gentileza, se o clipe está no ponto, por gentileza, tá aqui, ó. E este tal levou-os para o cárcere interior e prendeu no tronco. Acontece que esses homens eram inimigos do império. E acontece que quando o carcereiro viu, falou, agora já era. Todos os presos. E aí acontece, vou levantar aqui na câmera do meio. Câmera do meio, por gentileza. Ele pega a espada como para se matar. Vai cometer um suicídio. Porque disse, todos os presos estão aqui. E todos se só. Quando Paulo viu aquilo, não! Não faças tal coisa. Aqui, ó. Alamam de faz. Um carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas, o cárcere, puxando a espada, ele ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou, não faça isso, nem o mal, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, encontrou. Precipitadamente trêmulo, prostrou-se o mesmo que o açoitou diante dele. Oh, aleluia! Depois trouxe-os para fora de senhores. Que devo fazer para ser salvo? Respondeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ei, não entendeu?
Aquele homem, quando viu o poder de Deus, aquele homem que os açoitou, que os prendeu, quando viu aquele poder de Deus, meu amado, ele se prostrou e falou: eu quero ser salvo. O Deus que vocês servem é maior que essas correntes, que essas trancas. Esse Deus que vocês, talvez tu tá preso a uma situação demoníaca, às drogas, tá preso às dívidas, mas o mesmo Deus que libertou a Paulo e Silas, me dão. Ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado. Mas o meu Corpo tá ficando arrepiado. majestoso, glorioso, poderoso, invencível, ele Imbatível, ele é tremendo. e anda em cima do mar. Silas acabou de acontecer. O chão acabou de tremer. O chão tremeu. O chão tremeu. Eu quero ser salvo. Eles pregavam a palavra em todos de sua casa. Olha para mim, finaliza, que eu não tenho mais tempo, tenho que orar. Eles os recebem em sua casa. Vão lá para casa. E depois, eles não fugiram, não. Eu não tenho mais tempo. Começou a cuidar dele. É muito forte, eu não tenho mais tempo. Meu Deus. Aqueles homens lá que prenderam eles, mandou chamá-los. Falou: eu reconheço que o Deus de vocês é maior que as nossas prisões. Só para encerrar. Olha que forte que vai encerrar. Vamos lá, produção. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou o mesmo homem os vergões, os açoites. A seguir, aquele homem que os açoitava, que os maltratava, foi batizado. E todos os seus, ou seja, a sua casa inteira, levou para a sua própria casa, lhes pôs à mesa com os seus e manifestava glória a Deus por ele terem cridos. Paulo e Silas foram livres, não foi fuga, não foi meter o louco, fazer um tatu, não foi dar fuga, não. Os homens que os prenderam reconheceram. E aí, eu não tenho mais tempo, mas só mais um versículo. E eles foram ainda mais, sabe o que aconteceu? Eles pediram desculpas. Então foram ter com eles e pediam desculpas. Relaxando-os à prisão, rogaram que tirassem da cidade. Falou: sai daqui. Ei, aqui em mim, ó. Sai daqui. No meu rosto, querido. Vai embora daqui. O Deus que você serve é maior que nossa cidade. Nós nunca vimos um terremoto. Nunca houve terremoto na Macedônia. Nunca houve. Foi a primeira e a única vez que Deus fez estremecer. Oh, meu Deus. Oh, se eu pudesse ter mais tempo. Ajuda essa obra, Brasil. Tendo retirado o cárcere, dirigiram-se à casa de Lídia, aquela que, e vendo os irmãos confortarem, então partiram. Deus tem um propósito com você aí. Mesmo que você está preso na mão dessa amante, nas dívidas, na mão do agiota, eu vou orar por você nesse domingo de ceia. Eu creio que essas cadeias espirituais que lhe prendem vão ser quebradas. Não deixe que um problema, que uma acusação, que uma circunstância pare você. Eu vou esse louvor. Queria aqui rapidamente parabenizar o pastor Williams Brito, esposo da pastora Catiane, que está fazendo aniversário hoje. Nosso pastor de Santo Amaro. Hoje é aniversário do pastor Williams. Daqui a pouco eu vou postar na minha rede social. Parabenizar ele. Que Deus dê muitos anos de vida. Mas eu queria que você se preparasse. E com uma coisa que eu postei na minha rede social hoje. Imagina você um aniversário de um pai, de uma mãe. E mesmo que você mande um presente, ele pede para que você esteja. Ou de um filho. Você que é um filho, que seu pai é um pai ausente. E você fala: pai, você vai vir. Mas de repente ele deixa se persuadir pela bebida, pelo jogo, pelo futebol. E você recebe, e ele até manda lá um buquê de flores, manda um carrinho, manda uma bicicleta. E você até recebe a bicicleta, um videogame, as flores, uma joia. O motoqueiro entrega, o entregador, e você fala: mas e ele? Ele não veio. Você vai dizer: ele não me considera. A bebida, a viagem. Ô filhão, ô mãezona, eu não fui, mas eu te mandei aí uma caixa de bombom, as flores. Em outras palavras, eu te comprei. E você vai dizer:
Tudo bem. Eu já vi mãe falar isso aqui. No dia do meu caixão, ou melhor, do meu velório, não adianta você se preocupar com o meu caixão, com o meu funeral. Porque agora que eu tô vivo, eu vejo pessoas que é hipocrisia. Nunca dei uma rosa pra mãe. Ou pra esposa. Pro pai. Quando morre, quer encher o caixão de flores. Deve ser pra pagar os atrasados, né? Acho que deve ser pra pagar os que atrasou. Quanto mais coroa tiver, ele vai dizer pra você: eu queria a sua presença aqui. Com certeza a sua presença seria muito mais importante. É que a gente quer impressionar a sociedade. Eu mandei uma bicicleta, aí comprei pro garoto um mini bug. Nem sei se tem isso mais ainda. Comprei um quadriciclo. Ele vai dizer: eu queria você aqui. Agora você imagina Jesus, de tudo que ele passou, que ele viveu, esperar você para vir à ceia e você arrumar uma desculpa, como diz a parábola da grande ceia. Eu comprei uma casa, eu me casei, fui ver uma junta de bois. Não faça isso. Nós estamos nos preparando para entrar o sexto. Olha que rápido, já estamos entrando em junho. O ano passou assim, né? Vamos entrar no 6º mês do ano. Daqui a pouco, acabou o ano. Cristão convertido não falta de Santa Ceia. Se prepare. Eu tenho aqui uma garrafa de óleo. Eu queria que você ligasse para cá, você que não tem força. Você que há muito tempo não ceia. Eu queria que você trouxesse sua família. E que você viesse unir a fé comigo. Vamos acabar o culto cedo, para você poder estar com sua família. Mas esse domingo vai ser o domingo mais abençoado do ano. Eu não tenho mais tempo. Se o Senhor falou com você e você sabe qual é a sua prisão, talvez sua visão, a visão espiritual, o pecado, é as drogas, talvez é uma angústia, uma mágoa. Você que está doente, pede pro ente querido seu, vai nessa igreja lá no Brás, Celso Garcia 380, ou em qualquer plenitude das filiais, nas subsedes, nas igrejas de bairro, em qualquer sede estadual. Leva uma peça de roupa. Nós vamos levantar um clamor e vamos louvar ao Senhor. E as prisões serão quebradas que lhe prendem. Se aquelas não resistiram, as físicas não resistiram, que dirá as espirituais? E haverá salvação nessa casa. 12h38, eu vou esse louvor e volto orando também, falando com o pastor Tailan e com o pastor... foi? E o pastor Joab. Joab daí? Ok, coloca aí, já volto. Estamos presos, Paulo tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê?
chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui, para adorar o nome dele, majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui, a corrente acabou de cair, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou, não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Heróis da oração. Sem a oração, Noé não teria construído a arca. Abraão não seria pai da fé. Isaac não teria recebido uma virtuosa esposa. Sem a oração, Jacó não seria Israel. José não teria vencido. Moisés não seria grande como líder se o seu lugar preferido não fosse o Monte Sinai, Monte da Oração. Sem a oração, Elias não seria o homem do fogo. Eliseu não seria movido pelo sobrenatural de tal forma que até nos seus ossos havia unção. Sem a oração, Ana não teria tido um filho. Salomão não seria o homem mais sábio da terra. Sem a oração de Josué, o sol não teria parado. Sem a oração, Neemias não seria o grande construtor do muro de Jerusalém. Os 3 jovens hebreus não seriam libertos da fornalha. Daniel não seria milagrosamente guardado ao ser lançado na cova dos leões se não fosse homem de oração. Assim como os heróis da fé, sejamos também heróis da oração. Espírito de Deus, que adentrastes a prisão de Paulo e Silas. Que barreira é essa que tu não podes adentrar, meu Pai? Que provação é essa que tu não podes dar um fim nela, meu Deus? Alá sobre Jorabia suple fandas ter Joramas. Irmão, não sei onde é que tu estás, mas no meio desta prova de glória, no meio desta prova de aleluia, no meio dessa provação, dessa privação, talvez não entendes, apóstolo, eu não entendo porque estou passando por isso, eu não sei porque estou vivendo isso, mas eu vou lhe dizer, há um propósito de Deus, Deus te trouxe até aqui, Deus te guardou até aqui. Lembrando que eles queriam ir para a Galácia, eles queriam ir para Betim, mas Deus disse, não, há situações que você não está entendendo e não culpe o diabo. A Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito. Quem dirige teus passos, a tua vida é o Espírito de Deus. Oh, Rablanda, Fandas, Ter, Oramas. Ele é Deus, em qualquer circunstância Ele é Deus, em qualquer adversidade Ele é Deus, em qualquer provação, privação Ele é Deus. Toda essa luta que tu tens passado é justamente porque você partiu para cima dos demônios, porque você não se calou, porque se Paulo e Silas olhassem para aquele demônio e se calassem, nada teria acontecido. Mas é por causa desta peleja, é por causa dessa luta, por causa do teu filho, é porque você resolveu partir para cima de Satanás que houve essa oposição. Mas eu profetizo que agora as cadeias que lhe cercam, da opressão, da depressão, da enfermidade, deixe elas, Satanás. Oh Deus, que visitaste a Paulo e Silas, visite esse irmão, visite essa irmã, visite esse servo, essa serva de Deus agora. Shalanda fandas te oramagia suple fandas terion deremaras. Eu vos abençoo e profetizo que haverá um romper, que haverá um destravar, que haverá
haverá uma liberação de Deus sobre a tua casa, sobre o teu ministério. E de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vos trouxe até aqui, vai trazer salvação, como houve na casa do carcereiro. Deus tem um propósito com você. Toda aquela cadeia se converteu, porque não foi só a porta, ou a cadeia, ou os grilhões de Paulo e Silas que se abriram. Todas. Tem muita gente só ouvindo. Tem muita gente só vendo o teu posicionamento. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de um Davi, de um Elias. Deus precisa de uma Ruth, encontrar uma Esther, um Moisés. Deus enviou o seu filho unigênito. Você e Deus é a maioria. Através daquele homem, Paulo e Silas, todas as portas se abriram. Os únicos que estavam presos ali por causa de sua fé eram eles. Só os dois oravam e cantavam louvores. Prepara para um de repente, tá? Vai acontecer um de repente. Vai acontecer algo de repente na sua vida. O meu Deus não se cala. O meu Deus não muda. Ele não se arrepende. Ele é Deus. Seja curado, fortalecido, revigorado em Deus. A bebida está com você, receba força. Você receba virtude. Você receba saúde. Receba ânimo. Eu oro por esse que está afastado, desviado, esse que há muito tempo não ceia. Com certeza, essas palavras que ela ouviu agora a edificaram, a consolaram. Nada pode te prender. A pergunta de hoje é: tem coragem de me adorar no meio das circunstâncias que está vivendo? Tem coragem de me dizer o meu nome no meio dessas provações que você tem passado? Adore a Ele. Bendiga o Senhor. Oh, bendito, bendito. Bendito é o teu nome. Glorificado seja. Daqui a pouco estaremos juntos, sentados à mesa com o Senhor. Abençoe a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada irmão que está semeando, que mandou essa fotografia, que ligou para cá, que tem ajudado. Não o desampare. Disse Davi, o rei Davi: fui moço, agora sou um velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não os desampare, Senhor. Prospera-os, honra-os, para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Ao beber esta água fraca, receba força. O caído se levante, o endemoniado seja liberto. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam she'akol savaró. Beba da água, receba a cura, força, o milagre e o poder de Deus.